Você já ouviu falar que o Cristo Redentor foi um presente da França para o Brasil? Será que isso é verdade? Então vai lá, pega seu cafezinho que hoje eu vou te contar essa história. Oi, bem-vindos de volta ao Cafezinho Francês. Eu sou a Flávia Ribeiro e se você está chegando por aqui agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixa seu like que me ajuda muito na divulgação do canal. Qualquer brasileiro que mora fora do país sabe que quando a gente se apresenta para um gringo e fala que a gente é brasileiro, a primeira coisa que a gente escuta é Brasil, carnaval, samba, Rio, Cristo. O Cristo Redentor é, sem dúvida, um dos maiores símbolos do Brasil. O gringo ele nunca sabe como é a bandeira do Brasil, mas ele com certeza sabe o que é o Cristo Redentor, que ele fica no Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro é no Brasil. Eu, por ser paulistana, sempre achei isso muito esquisito, até porque eu fui poucas vezes para o Rio de Janeiro. E para mim, o que representa o Brasil é a Avenida Paulista, é o corre-corre, é o trânsito, é a vida urbana. Mas a verdade é que para a maioria dos estrangeiros, o Brasil se resume ao Rio de Janeiro e, consequentemente, ao Cristo Redentor. Então hoje eu quero te contar qual é a relação da França com esse nosso lindo cartão postal. Mas para entender essa história, vamos voltar lá nos tempos do Brasil Império, porque desde aquela época o local já recebia visitantes. E foi o imperador do Brasil, Dom Pedro I, quem desbravou a mata e subiu o morro e logo ele já elegeu o Corcovado como o melhor mirante da cidade. Em 22 de fevereiro de 1824, o Dom Pedro I organizou uma comitiva oficial para subir o morro. E nessa comitiva está o pintor francês Jean-Baptiste Debré, que vai fazer pinturas em aquarela do local. Essas aquarelas são os primeiros registros da cidade do Rio de Janeiro contemplada do alto do morro. O Debré morou no Rio de Janeiro por 15 anos, de 1816 até 1831, e a princípio ele foi a convite da realeza portuguesa, mas logo ele se tornou o pintor oficial do regime império no reinado de Dom Pedro I. Ele morou no bairro de Catumbi, que ainda hoje é um bairro central da cidade, e teve um ateliê por lá, e nesse período ele fez aquarelas incríveis, mostrando o Rio de Janeiro daquela época. A ideia de construir uma estátua no alto do Corcovado surgiu pela primeira vez em 1850, quando o padre Pedro Maria Bos sugeriu a colocação de um monumento cristão para homenagear a filha do imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel. Em 1884, Dom Pedro II inaugurou uma estrada de ferro que levava quase até o topo do Corcovado. Foi a primeira ferrovia turística da América Latina. Depois disso, os passeios e piqueniques que se faziam por lá se tornaram o passeio mais chique da cidade. Em 1888, depois que a princesa assinou a Lei Áurea, novamente surgiu a ideia de fazer uma estátua em homenagem a ela, que a representaria como a Redentora, mas ela não gostou dessa ideia e achou que a homenagem deveria ser feita ao verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. Mas no ano seguinte, o país se tornou uma república, então aconteceu uma separação oficial entre igreja e Estado. Então o projeto foi abandonado e ficou lá engavetado. Anos depois, em 1922, o Brasil comemorava o centenário de sua independência de Portugal. Os bispos, então, resolveram promover um concurso de projetos para criar um monumento que reafirmasse o caráter católico da nação. Eles queriam que uma estátua fosse colocada no alto do Morro do Corcovado. As igrejas e as associações católicas promoveram a arrecadação de fundos para construir esse monumento. E então pessoas do Brasil inteiro mandavam tostões e vinténs para financiar essa obra. É aí que surge a dúvida, porque se foi o povo do Brasil que financiou a obra, por que é que tanta gente pensa que foi a França que mandou o Cristo Redentor
como presente. Na verdade, o Cristo Redentor foi criado, projetado e construído no Brasil. O vencedor do concurso foi o engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, e foi ele o autor e o responsável por todo o projeto, que inicialmente ia ser diferente. O Cristo ia segurar uma cruz na mão direita e um globo representando o mundo na mão esquerda, mas devido à complexidade do projeto, essa ideia foi abandonada. Então o pintor Carlos Oswald, que fez os croquis do projeto, teve a ideia de desenhar o Cristo em forma de cruz com os braços abertos. E o Heitor da Silva Costa deu a ideia de inclinar o rosto do Cristo para baixo, como se ele estivesse abençoando a cidade com todo o seu amor. O arquiteto Heitor Levi foi encarregado geral da obra, que começou em 1926. A tecnologia da época era super precária e os operários tinham que ter muita coragem para subir em andaimes extremamente altos e ficar pendurados em cordas. O morro era um precipício de 700 metros e, além disso, eles sofriam ainda com calor excessivo nos dias de sol e, nos dias de chuva, muita tempestade com raios. E, apesar de tudo isso, nenhum funcionário morreu. Acho que realmente eles estavam bem protegidos com a bênção de Cristo. O Heitor da Silva Costa, ele sabia da importância do que eles estavam fazendo e ele costumava dizer, abre aspas, como não se pode ir a Paris sem visitar a Torre Eiffel, nem entrar no Porto de Nova York sem avistar a Estátua da Liberdade, muito em breve não se poderá falar do Rio de Janeiro sem citar o nome de Cristo. Fecha aspas. Essa citação foi profética e foi até além, porque hoje em dia a gente sabe que não se pode citar o Brasil, especialmente no exterior, sem citar o nosso Cristo Redentor. Mas aonde está a França nessa história toda? Bom, a colaboração francesa ficou por conta de Paul Landowski, um famoso escultor parisiense que fez as maquetes do monumento e esculpiu a cabeça e as mãos do Cristo. Aqui na Europa, o Landowski trabalhou com o escultor romeno Georges Leonida e também com o engenheiro francês Albert Cacot. Eles fizeram o molde das mãos e da cabeça em gesso, e como a cabeça era muito gigantesca, eles dividiram em 50 pedaços. Depois tudo isso foi enviado para o Brasil de navio. Chegando no Brasil, eles montaram todo esse quebra-cabeça e o molde foi preenchido de concreto. Foi uma obra super complexa, feita de concreto, revestida de argamassa e pedra-sabão. Uma coisa curiosa é que eles cortaram a pedra-sabão em pequenos triângulos de 3x3 e colaram num tecido de filó. E para fazer esse trabalho, eles chamaram as senhoras e as damas da sociedade para ajudar nesse serviço voluntário de colar pedrinha por pedrinha, fazendo esse encaixe como se fosse um mosaico. E elas contam que elas aproveitavam e escreviam o nome das pessoas que elas amavam, das pessoas da família, das pessoas queridas, e às vezes também elas faziam pedidos, como se fosse assim uma coisa mística, né? Que pudesse pedir para o Cristo e que aquele pedido fosse realizado no futuro. Finalmente, a estátua de 38 metros de altura foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931. O povo encheu ruas, praias e morros de todo lugar para ver a inauguração do Cristo. E cerca de 400 pessoas subiram até o Corcovado para acompanhar a inauguração. Entre eles estavam presentes bispos, arcebispos, o presidente da época Getúlio Vargas e todo o seu ministério. E até o Papa Pio XI abençoou a solenidade. Na noite da inauguração estava todo mundo esperando acenderem as luzes ali do monumento. Então, Guglielmo Marconi, o inventor do rádio, enviou um sinal elétrico direto do seu iate na Itália, mas o sinal chegou sem força porque naquele dia fazia um tempo muito ruim, inclusive até chovia bem fino no Rio de Janeiro. Percebendo que o Cristo não acendia, o brasileiro Gustavo Corsão
acionou uma outra chave elétrica direto da estação da Light, no Rio de Janeiro. Todo mundo ficou tão deslumbrado com o Cristo aceso que ninguém percebeu que essa pequena falha aconteceu. Em 2012, para comemorar os 80 anos da inauguração do monumento, foi exposto na frente da Catedral de Notre-Dame, aqui em Paris, uma réplica desse monumento com mais ou menos uns 4 metros de altura. E dentro da catedral também teve uma pequena exposição com fotos e imagens da criação do Cristo Redentor no Brasil. No dia 14 de novembro de 2015, o Cristo foi iluminado com as cores da bandeira da França para homenagear as vítimas do atentado terrorista que aconteceu aqui em Paris no dia anterior. E quando você vier aqui para Paris, você pode visitar o Museu do Paul Landowski, que fica em Boulogne-Billancourt, que é uma cidade periférica que fica na região metropolitana de Paris. E lá você vai poder ver várias obras do escultor, inclusive algumas maquetes que foram produzidas para o Cristo Redentor. E se você gosta de visitar cemitérios como eu, você pode visitar o cemitério de Boulogne-Billancourt, onde tem o túmulo do escultor. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de saber que, na verdade, essa história de que a França deu de presente o Cristo Redentor para o Brasil não é verdade, é uma lenda. E se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, porque toda semana eu também posto fotos, notificações dos vídeos que saem por aqui, as prévias dos vídeos e também é um jeito de você ficar mais pertinho de mim. E deixa aí nos seus comentários se você já conhecia essa história ou se você ficou surpreso de saber que não é verdade. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo Cafezinho Francês. Bisous e au revoir!